Você lembra como era jogar videogame antigamente? No PlayStation 3 para trás as experiências eram completamente diferentes de hoje em dia, e isso devido a vários motivos, mas hoje eu vou falar do que talvez seja o maior deles: as platinas. Ah, meu Deus, o PlayStation 1, não acredito! Caralho, esse cara me dá um ataque de coração aqui, eu não tava esperando isso. É o Crash, mané! Antes de qualquer coisa desse vídeo, eu não quero parecer hipócrita aqui. Eu tenho 23 platinas na minha conta e durante 2022 eu peguei quase todas as platinas que eu tenho, sendo que o resto eu peguei durante 2023 e 2024. Mas é pela experiência que eu tive que eu posso estar fazendo esse vídeo hoje, contando pra você quais são os problemas das conquistas / troféus. Depois de 22 platinas eu caí na real sobre algo por causa de um jogo, Assassin's Creed Odyssey. Eu tava tentando platinar os jogos da franquia Assassin's Creed, acabei platinando 6 deles, porém o Odyssey eu já tava enrolando há quase 2 anos, muito porque chegou ao ponto do jogo que começou a ficar desgastante, porque eu tava jogando sem vontade, como se eu tivesse alguma obrigação com o jogo. E aí, depois de um bom tempo, eu decidi voltar a jogar pra eu finalizar essa platina de vez, e eu tive a mesma sensação, mas eu não queria nem saber de nada, eu só queria aquela platina na minha conta logo. Então eu fui, simplesmente comecei a pular todos os diálogos, porque eu tava cagando pra história e fazendo quest chata atrás de quest chata todos os dias. Eu tava completamente obcecado pra ter um símbolozinho digital que não ia mudar em nada na minha vida além do meu ego, e também pra mostrar pra 0 pessoas que eu platinei esse jogo, que qualquer um que tenha 2 mãos consegue, porque a platina do Odyssey não é difícil, ela só é demorada, principalmente pra quem não tá curtindo o jogo, que era o meu caso. Mas enfim, depois de umas 80 horas, muitas quests chatas e repetitivas, o troféu pingou e eu tive um misto de emoções. Ao mesmo tempo que eu tive um alívio de ter conseguido aquele objetivo, eu olhei pra tela e pensei: é só isso? Pior que foi quase isso, mas foi aí que eu parei pra refletir e vi que passei todos os dias jogando aquela merda e eu nem tava me divertindo totalmente. Então, cara, você consegue entender onde eu quero chegar? Sem falar nos jogos que eu simplesmente fiquei grudado em um guia enquanto jogava, só pra não perder os troféus perdíveis. Eu acho que as platinas são uma ótima maneira para você aproveitar o jogo ao máximo, mas só quando você tá consciente de que você quer jogar aquele jogo e de que você tá gostando da experiência. Aí pode ser algo valioso quando você se propõe a fazer tudo que o jogo tem a oferecer, sem se preocupar necessariamente com o objetivo final, que é a platina. Então é como se o melhor não é você passar o caminho só pensando no destino, mas sim aproveitar a sua jornada durante o caminho, que o objetivo final será muito mais gratificante. E é óbvio que tem aquela galera tóxica que se acha por ter troféuzinhos online e que julga outros jogadores por terem platinas mais fáceis, poucas partidas, etc. Mas isso aí nem vale a pena falar muito sobre. Agora, falando um pouco de antigamente, os jogadores se concentravam mais na história, na jogabilidade e na exploração do mundo do jogo. Não havia tarefas extras ou listas de afazeres que distraíam o jogador. Rejogar o jogo era uma escolha puramente baseada no quanto o jogador gostava do jogo e não porque ele precisava completar uma lista de conquistas. Hoje em dia tá meio que assim mesmo, né? A pessoa zera o jogo ali e nunca mais joga, nunca mais toca nele. E eu fiz isso várias vezes. A ausência de conquistas também significava que não havia um medidor de sucesso e os jogadores eram livres para jogar da maneira que preferiam, sem a pressão de alcançar marcos específicos para sentir que haviam completado o jogo. Os jogadores apreciavam mais os desafios do jogo, como derrotar um chefe difícil ou resolver um quebra-cabeça complicado, sem a necessidade de reconhecimento de outras pessoas. Um dos pontos negativos de platinar um jogo é que muitas pessoas estão deixando de jogar jogos porque não tem troféu, porque não tem platina. Isso é muito real, hoje em dia acontece muito. Muitas pessoas vão jogar o jogo, até se interessam por ele, mas aí quando vê que não tem nenhum troféu ou simplesmente não tem platina, né? Aí o cara simplesmente não joga. Isso é muito real. Por exemplo, tem muita gente que não gosta e não dá uma chance, por exemplo, pro Nintendo Switch porque ele não tem conquistas. Tem gente que simplesmente não joga no console porque não tem conquistas. Tem gente que hoje em dia já não consegue jogar um jogo normal sem ter aquela coisa da conquista. Isso pra mim é bem triste, pra falar a real, porque
é aquela coisa que eu disse, né, de videogame se tornar uma obrigação, que o cara não consegue mais se desligar desse sistema de conquista e não consegue aproveitar o jogo pelo que ele foi feito e não pela lista de missõezinhas e troféus e conquistas pra ele completar. Inclusive o Nintendo Switch foi uma plataforma que me ajudou nisso, porque bem quando eu tava ali viciado nas platinas, eu tava começando a me decepcionar com isso, eu peguei o Nintendo Switch, né, uma forma de experimentar coisas novas, e acabou que eu comecei a me divertir muito mais ali, justamente porque não tinha as conquistas, eu tava jogando com a cabeça livre, sem pensar em fazer uma cagada e perder um troféu perdido e ter que voltar tudo de novo, ou ter que jogar no modo mais difícil. Eu simplesmente estava aproveitando o jogo pelo que ele foi feito e pelo que ele tem ali. Então, cara, se você gosta de platinar jogos, continue platinando seus jogos, mas eu acho que videogame não pode ser uma obrigação, a não ser que você ganhe dinheiro de alguma forma, e sim um entretenimento e um ótimo lugar pra gente aproveitar e ficar imerso em diversos mundos incríveis que a gente tem por aí nos jogos. Então, se você tá nessa situação, tente começar a aproveitar mais o que os jogos têm a oferecer. Aproveita o ambiente, a trilha sonora, tudo que o jogo tem pra oferecer. E eu sei que os jogos hoje em dia tem muito jogo que fica enchendo de quest aleatória e chata. Às vezes você quer aproveitar o jogo por inteiro, mas aí a empresa colocou um monte de coisa aleatória só pra encher linguiça. Mas enfim, é isso. Não leve videogame como uma obrigação e você será feliz e vai aproveitar muito mais de vários jogos por aí. Então essa é só uma opinião. Valeu, tamo junto.